Quando eu era criança, minha avó costumava contar uma história que me dava arrepios. Ela dizia que, em noites de chuva muito forte, uma boneca aparecia sentada no muro das casas onde alguém ia morrer. Segundo ela, era sempre a mesma boneca. De pano velho, encharcada, com um vestido rasgado e cabelo preto cobrindo o rosto. Os olhos? 2 pedrinhas escuras, fundas, que pareciam absorver a luz. A boneca não se movia, não falava, mas estava sempre virada para uma janela. E naquela noite, alguém daquela casa morreria. Só havia um jeito de impedir: tocar nela. Mas ao fazer isso, você assumia o lugar da vítima. Eu cresci achando que era só uma dessas histórias de vó, sabe? Até o dia em que vi a boneca pela primeira vez. Eu tinha 15 anos. Chovia forte. Levantei da cama para fechar a janela. E lá estava ela, sentada no muro da casa da Dona Elsa, minha vizinha. Molhada, cabeça caída para o lado. E naquela mesma noite, Dona Elsa teve um AVC. Morreu antes da ambulância chegar. Depois disso, vi a boneca mais 2 vezes. Sempre na chuva. Sempre no muro de alguém. E sempre seguida por uma morte. Eu nunca contei pra ninguém. Só tentei esquecer. Até a noite em que ela apareceu no meu próprio muro. Minha esposa e minha filha estavam dormindo. A boneca estava lá, parada, virada para nossa sala. Eu tremi dos pés à cabeça. Não pensei muito. Saí na chuva, corri até o muro e toquei nela. O pano estava frio como gelo. E... estranho. Quase... vivo. Na manhã seguinte, tive um infarto. Quase morri. Fui parar no hospital, cheio de fios e tubos. Algumas horas depois, minha esposa entrou no quarto com uma expressão estranha. Amor, você colocou uma boneca no peitoril da janela da nossa filha? Meu coração pareceu parar de novo. O quê? Onde está a Clarinha? Minha mãe ficou com ela em casa. Arranquei os fios. Ignorei os alertas. Saí correndo pelo hospital de avental, sentindo as pernas falharem a cada passo. Minha esposa veio atrás, desesperada. Chegamos em casa ofegantes. As luzes estavam acesas. Subi as escadas correndo. E parei na porta do quarto da minha filha. Minha sogra estava sentada na beirada da cama, com a boneca nas mãos. A Clarinha dormia profundamente. Eu achei essa boneca na janela do quarto, ela disse. Estava toda molhada, achei que era da Clarinha. Me dá isso, gritei sem pensar. Arranquei a boneca das mãos dela e desci correndo até o quintal. Joguei gasolina, risquei um fósforo. As chamas subiram rápido, mas a boneca não queimava. Só ficava ali, molhada, intocada. Enfiei a boneca em um saco preto, amarrei com força e joguei no lixo. No dia seguinte, minha sogra foi encontrada morta em casa. Coração, sem sinais, sem aviso. Agora, eu sei, a boneca não pode ser destruída. Ela apenas escolhe. Me mudei para um apartamento pequeno no centro da cidade. Era velho, mas barato e silencioso. O que eu precisava depois de um ano turbulento. O lugar tinha seus detalhes estranhos. Tomadas tortas, azulejos rachados, armários emperrados. Mas nada fora do normal. Até que, numa tarde de faxina, arrastando um móvel pesado, encontrei algo escondido. Uma portinhola camuflada no fundo do armário embutido. Estava trancada com um pedaço de arame velho, mas consegui abrir. Dentro havia só uma coisa: um boneco de pano antigo, envolto num tecido grosso e empoeirado. Era pequeno, com olhos feitos de botões pretos, costurados de forma torta. A boca era uma linha vermelha que subia demais para os lados, como se o sorriso tivesse sido forçado com raiva.
O tecido era áspero, amarelado, manchado em algumas partes como se tivesse absorvido algo que eu preferia não imaginar. Eu devia ter jogado fora, mas não joguei. Não sei porquê. Deixei o boneco encostado no canto da sala. Talvez tenha sido curiosidade. Talvez um tipo estranho de receio. Na primeira noite, acordei com um barulho leve. Como se algo leve tivesse caído ou se arrastado pelo chão. Levantei, dei uma volta pela casa. Tudo aparentemente normal. Mas quando olhei para o canto onde o boneco estava, ele não estava mais lá. Encontrei ele parado na porta do meu quarto, de frente para mim. Na noite seguinte, a mesma coisa. E na seguinte. Toda vez que acordava, ele estava mais perto da cama. Comecei a ter pesadelos. Sempre a mesma coisa. Eu acordava paralisado, com o quarto escuro, e ouvia algo arrastando no chão, se aproximando da cama. Acordava suado, com o coração disparado, mas nunca via nada. Até que uma madrugada, a coisa mudou. Acordei no meio da noite. Mas algo estava errado. Eu não conseguia me mover. Nada. Nem um dedo. Meus braços e pernas estavam rígidos, como se tivessem sido colados à cama. Mas meus olhos estavam abertos. E no canto da visão, bem na minha visão periférica, o boneco estava lá, de pé, e não parado. Ele estava mexendo, de forma lenta, desengonçada, como se estivesse aprendendo a andar. O movimento era esquisito, irregular, mas, sem dúvida, real. Ele deu um passo, depois outro. O pano das pernas raspava no chão e fazia aquele som que eu já tinha escutado antes. Eu tentei gritar, tentei fechar os olhos, tentei qualquer coisa, mas não consegui. Senti uma lágrima escorrer, sem conseguir sequer virar o rosto. O boneco parou ao lado da cama. Por um segundo, tive certeza de que ele ia subir. Que ia escalar o colchão, sentar no meu peito, abrir a boca costurada e dizer algo, ou me sufocar. Mas então, acordei. Ou achei que tinha acordado. A cama estava ensopada de suor. Os músculos ainda doíam. O boneco, mais uma vez, estava na sala, parado como se nunca tivesse se mexido. No dia seguinte, chamei uma senhora do bairro, dessas que fazem limpezas espirituais e benzimentos. Ela entrou, olhou para o boneco e ficou em silêncio por longos segundos. Então disse com voz firme: "Isso aqui foi feito para segurar coisa ruim. Foi costurado com intenção. Fez o que chamou de defumação. O ritual durou quase 1 hora. Ela colocou o boneco num saco preto e disse que o queimaria longe dali. Por alguns dias dormi em paz. Até a manhã em que fui tomar café, abri a porta da sala e encontrei o boneco sentado no sofá. Os olhos de botão estavam diferentes. Agora, havia 3 botões, não 2, e a costura do sorriso parecia mais apertada, como se segurasse algo querendo sair. Por muitos anos, achei que tudo tinha sido só fruto da minha imaginação infantil. Eu tinha 9 anos quando minha mãe me deixou na casa da tia Dolores por 2 semanas. Ela precisava viajar a trabalho, e como meu pai não estava mais presente, não teve muita escolha. Minha tia morava numa casa grande e velha, com muitos cômodos escuros, cortinas pesadas e cheiro de móveis antigos. Era o tipo de lugar onde o tempo parece andar devagar demais. Mas o que mais me marcou naquela casa foi o quarto dos fundos. Ela chamava de a sala dos brinquedos. Mas era, na verdade, uma espécie de santuário estranho. Um cômodo pequeno, com prateleiras cobertas de bonecos de pano, marionetes, fantoches e pelúcias. Todos muito antigos, todos olhando. Eu perguntei de quem eram, e ela disse que alguns tinham sido dos filhos dela,
outros herdados da mãe, e alguns ela nem lembrava mais de onde vieram. Na primeira noite, ela me deixou dormir no sofá da sala, mas no segundo dia, sugeriu que eu usasse o colchão da sala dos brinquedos. Eu hesitei. Ela riu. Eles não mordem, querido, e ficam todos quietinhos. Pode ficar tranquilo. Naquela noite, os olhos de botão e de vidro pareciam brilhar no escuro. Me cobri até o queixo, tentando ignorar a sensação de que era observado por todos os lados. Foi então que ouvi o primeiro barulho. Como madeira batendo levemente no chão. Olhei entre os cobertores e vi algo caído ao lado da cama. Era um palhaço de corda, com a cabeça de porcelana trincada. Estava de pé na prateleira mais alta horas antes. Pensei que podia ter caído sozinho, mas estava muito longe da prateleira e, de algum modo, virado para mim. Na segunda noite, fui acordado por outro som. Era um boneco de ventríloco, com mandíbula articulada, e eu juro, a boca abria e fechava devagar, como se ele respirasse. Me levantei, fui até a porta e tentei abri-la. Estava trancada, de dentro, mas eu não tranquei. Dei uma choradinha abafada. A sensação de estar preso ali com todos aqueles bonecos me fez tremer por dentro. Voltei para o colchão, rastejando, e me cobri até a cabeça, tentando me convencer de que tudo ia ficar bem. Foi quando ouvi risadinhas, múltiplas, falsamente infantis. Algumas agudas, outras abafadas, como se vinham de dentro das paredes. Criei coragem, apenas um pouco, e tirei a cabeça debaixo do cobertor, bem devagar. Eles estavam no chão, todos. Os bonecos tinham descido das prateleiras e estavam dispostos em volta da cama, como se me observassem dormir. Nenhum se movia, nenhum emitia som, mas estavam ali. Engoli em seco. Voltei lentamente a me cobrir por inteiro. E foi então que ouvi os sons de verdade. Passos, leves, mas definidos, se movendo pelo quarto, alguns perto da cama, outros mais distantes. E de novo, as risadinhas. Eu não ousei olhar outra vez. Fechei os olhos, repeti mentalmente o nome da minha mãe, como um mantra de proteção, até que de alguma forma dormi. Quando acordei, ainda estava ali, e os bonecos estavam todos de volta às prateleiras. Contei para minha tia. Ela me olhou com expressão estranha, não surpresa, quase como se já esperasse. E então disse com uma calma forçada: às vezes, eles fazem isso, mas só com quem é sensível. Naquela mesma tarde, liguei para minha mãe, pedi para voltar mais cedo. Nunca mais entrei naquela casa. Hoje, com 34 anos, às vezes passo em frente ao endereço quando vou visitar um cliente. A casa continua lá, com as mesmas janelas, as mesmas cortinas pesadas. E ontem, pela primeira vez em décadas, tive coragem de olhar para dentro. Através do vidro empoeirado, vi alguém no quarto dos fundos. Era uma silhueta pequena, e algo se mexia ao redor dela. Pequenas formas, com olhos brilhantes, me olhando de volta. Quando meus avós faleceram com poucos meses de diferença, herdei a antiga casa onde eles viveram por mais de 50 anos. Era um sobrado em uma rua calma, com móveis de madeira escura, cheiro de naftalina nos armários e aquela sensação de que o tempo parou ali dentro. Me mudei sozinha. Queria um recomeço, nova fase, novo lugar. Durante os primeiros dias, explorei cada canto da casa. Era curioso ver fotos antigas, móveis pesados que jamais saíram do lugar, objetos que pareciam guardar memórias. Mas tinha uma porta no andar de cima, no fim do corredor, que
que estava trancada com correntes. Meu avô chamava de o quarto esquecido. Dizia que era melhor deixá-lo assim, que não havia nada lá dentro para se mexer. Mas a chave estava lá, na gaveta dele, junto com uma carta com minha inicial rabiscada em papel amarelado. A carta só dizia: se você abrir, ouça com atenção. O que está lá dentro foi esquecido, e esquecimento tem preço. Achei aquilo meio dramático. Um quarto fechado por décadas? Eu precisava ver. Quebrei o cadeado com um alicate grande e empurrei a porta. A ferrugem cedeu devagar, como se a casa mesma protestasse. Lá dentro, era um quarto infantil. Móveis pequenos, papel de parede florido, um abajur de coelho e uma boneca. Ela estava sentada numa poltrona azul, de frente para a parede. Era de porcelana, antiga, com um vestido manchado pelo tempo, cabelo escuro despenteado e olhos completamente negros, sem brilho, sem vida. Fiquei parada ali por uns segundos. O ar era mais frio naquele cômodo, como se não houvesse circulação nenhuma. Eu deveria ter deixado a porta fechada, mas não deixei. Durante os dias seguintes, comecei a ouvir barulhos pela casa. Passos pequenos à noite, correndo de um cômodo a outro. Risadinhas abafadas que vinham das escadas. O tipo de coisa que a gente tenta racionalizar. Achei que fosse eco, que minha cabeça estava pregando peças. Até que numa manhã, voltei ao quarto e percebi algo. A boneca não estava mais virada para a parede. Estava me encarando, sentada no mesmo lugar, mas virada, com os olhos fixos nos meus. Eu congelei. Pensei em me livrar dela, mas alguma coisa me impedia. Era como se ela estivesse esperando por algo. Naquela noite, tive um pesadelo. Estava trancada naquele mesmo quarto, sozinha, e ouvia uma voz infantil atrás de mim, sussurrando: "Você esqueceu de mim. Você me deixou aqui." Acordei suando frio, com a porta do meu quarto aberta, e no chão havia uma folha de papel dobrada em 4. Papel de caderno infantil, com letras tremidas. "Você me ouviu, agora me vê. Falta lembrar de mim." Eu não sabia de onde tinha vindo aquilo. Procurei nos álbuns de fotos dos meus avós, em documentos antigos, até encontrar uma foto apagada no fundo de uma gaveta. Era uma menininha, uns 6 anos talvez, segurando a boneca no colo. Atrás dela, no canto da foto, minha avó aparecia, olhando séria. Atrás da foto, a inscrição: Clara, 1957. Fiquei gelada. Eu nunca tinha ouvido falar de uma Clara na família. Perguntei a uma tia distante e, após muita insistência, ela revelou que meus avós tiveram outra filha antes da minha mãe. Ela morreu ainda criança. Segundo a família, ela começou a ter delírios. Dizia que a boneca falava com ela. E uma noite, a trancaram no quarto para se acalmar. Ela nunca mais saiu de lá com vida. Diziam que foi uma febre. Outros murmuravam que foi coisa da boneca. O assunto se tornou tabu, e o quarto, um túmulo fechado em silêncio. Foi então que entendi. A boneca não queria machucar. Ela queria ser lembrada. Na noite seguinte, deixei a porta do quarto aberta, a luz acesa. Me sentei na poltrona onde a boneca sempre ficava e em voz baixa chamei: "Clara, me conta sua história." O silêncio foi total por alguns segundos. Então, senti um leve arrepio subir pela minha nuca, como um vento gelado. A boneca no chão e atrás de mim, um sussurro: "Obrigada." Desde então, os passos pararam. As risadas sumiram. O quarto agora é só um quarto antigo, com cheiro de madeira velha. Mas deixo a boneca lá, sentada na poltrona, virada para a parede, do jeitinho que estava no começo. Porque às vezes, o que assombra é só o que foi esquecido.
Quando meu avô morreu, fui o único da família que se ofereceu para cuidar da casa. Ela estava vazia fazia quase um ano, e alguém precisava fazer o inventário, limpar os móveis, decidir o que guardar e o que jogar fora. Era uma casa antiga, daquelas com um assoalho que range, e um porão mal iluminado onde ele guardava de tudo: ferramentas velhas, revistas empilhadas, rádios quebrados e brinquedos antigos que um dia foram da minha mãe. Foi no segundo dia de limpeza que encontrei o macaco. Estava em uma caixa de papelão coberta com um lençol manchado, ao fundo do porão. Um brinquedo de lata, com olhos esbugalhados, dentes expostos em um sorriso congelado, e um pequeno tambor preso à barriga. As mãos de plástico seguravam baquetas. Estava sujo, empoeirado, mas inteiro. De algum jeito, me lembrei dele, vagamente. Talvez por fotos antigas, talvez por histórias que minha mãe contava quando eu era pequeno, mas nada específico. Pensei em jogá-lo fora, mas por alguma razão não consegui. Deixei ele no canto do porão, em cima de uma caixa, virado para a parede. Naquela noite fui dormir cedo. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som que parecia vir do porão. Pensei que era algum barulho do encanamento. A casa era velha, podia ser qualquer coisa. Voltei a dormir. No dia seguinte fui ao porão verificar. O macaquinho estava virado para mim, de frente, em cima da mesma caixa. Eu tinha certeza de que tinha deixado ele de costas. Achei que podia ter me confundido, então deixei como estava. À noite, antes de dormir, desci e o virei de costas novamente. Às 3h11, acordei com o mesmo som. Mas dessa vez, veio acompanhado de uma respiração baixa, logo fora da porta do quarto. Abri a porta. Nada. Desci, trêmulo. O macaquinho estava novamente de frente, com os braços erguidos, como se estivesse no meio da batida. E o pior, sem pilhas. Verifiquei. O compartimento estava vazio. Nenhum fio conectado. Mesmo assim, ele tocava. A partir daí, as noites começaram a ficar piores. O barulho começou a aparecer mais cedo. Primeiro às 2h, depois à 1h30. Às vezes eu estava acordado, trabalhando, e ele começava sozinho. Teve uma noite em que desci ao porão com uma lanterna, decidido a jogá-lo fora. Quando cheguei, a lanterna piscou. O tambor começou a tocar. O som era mais alto agora, mais ritmado. E atrás do macaco, havia algo na parede. Como uma sombra, como uma forma humana, deitada no chão. Mas quando a luz voltou, não havia nada. Só o macaco, imóvel. Levei ele até o lixo da rua. Joguei fora. Me livrei dele. Ou achei que tivesse me livrado. No dia seguinte, lá estava ele. No porão, no mesmo lugar. De frente, olhando. O tambor sujo, as mãos com as baquetas levantadas. O sorriso cada vez mais largo. Era como se tivesse mais dentes do que antes. Eu sei que parece absurdo, mas era o que eu via. Liguei para minha mãe. Contei sobre o brinquedo. Do outro lado da linha, silêncio. E depois, ela disse algo que me gelou. Eu pedi pro teu avô queimar esse brinquedo há muitos anos. Por quê? Perguntei. Ela hesitou. Porque quando eu era criança, ele começou a tocar sozinho. E sempre que tocava, eu via ele. Ele quem? Ela sussurrou. O homem do porão. Aquela noite não dormi. Fiquei sentado no sofá, a luz acesa. Às 3h02, ouvi o tambor. Desci correndo. Desta vez, o macaco não estava mais na caixa. Estava no chão, de frente para a escada. E no canto do porão, atrás dele, uma sombra alta, parada, sem rosto, como se o brinquedo tivesse chamado algo. Eu corri, saí da casa. Nunca mais voltei. Hoje, ela está fechada. Mas às vezes,
Quando passo em frente, juro que ouço um som vindo de dentro. Fraco, mas insistente. Meu pai era ventríloco. Não esses de palco moderno com humor bobo. Ele era do tipo antigo. Se apresentava com terno, chapéu e um boneco que parecia saído de um filme dos anos 50. O nome do boneco era Bastião. Ele tinha rosto de madeira, bochechas exageradas, cabelo feito de fios de lã escura e olhos fixos e arregalados. A boca se movia com um estalo seco. E a voz que meu pai fazia era debochada, arrastada, inconfundível. Ô rapazinho, tu não vai dormir sozinho não, né? Vai sonhar comigo. Eu era só uma criança, e confesso, morria de medo do Bastião. Enquanto os outros riam nos shows, eu evitava ficar no mesmo cômodo que aquele boneco. Mas meu pai o amava. Dizia que Bastião era mais que um parceiro. Era sua voz que podia dizer o que ele mesmo não dizia. E de certo modo, era verdade. Depois do divórcio, meu pai ficou mais calado. A tristeza o consumia em silêncio, mas nos palcos, com o boneco no colo, ele voltava a ser o homem divertido que todos conheciam. Quando eu tinha 11 anos, ele foi encontrado morto no camarim de um teatro, onde se apresentaria naquela noite. Disseram que foi um acidente. Choque elétrico num dos equipamentos de som. A investigação foi rápida e sem profundidade. Nada foi contestado. Minha mãe tentou se livrar de tudo relacionado a ele. Fotos, objetos pessoais, até os figurinos. Tudo, menos o boneco. Não consigo jogar fora. Parece que ele ainda está com ele. Guardou o Bastião num quartinho dos fundos, onde ninguém mexia. Trancado. Nas semanas seguintes, comecei a ter dificuldade para dormir. A casa parecia mais silenciosa do que o normal. Silenciosa demais. Até que numa noite, ouvi um som abafado vindo do quartinho. Algo como um chiado, seguido de uma voz rouca, arrastada. Aquela voz. Garoto, você tá aí? Congelei. Era a voz do Bastião. Ou melhor, a voz que meu pai fazia pro Bastião. Só que ele estava morto. Fui até o quartinho, devagar. A maçaneta estava fria. Tentei girar, trancado. Encostei o ouvido na porta. Me escuta, filho. Ele me matou. Me afastei com o coração disparado. Na manhã seguinte, tentei falar com minha mãe, mas ela achou que fosse um sonho, fruto do luto. Disse para eu rezar, tentar esquecer. Mas as vozes continuaram e ficaram mais claras a cada noite. O homem da gravata vermelha, ele mexeu no cabo, cortou a linha terra. Essas frases me deixavam em pânico. Eu não entendia direito, mas anotava tudo num caderno escondido embaixo do travesseiro. Certa vez criei coragem e me sentei diante da porta trancada. Fiquei ali por quase 1 hora, ouvindo. Era para ser só um aviso, mas ele quis me silenciar. Não deixem ele sair impune. Com o tempo, os recados foram ficando mais objetivos. Procure pelo fio. Ele cortou. A gravação, no depósito de segurança. No meio daquelas palavras enigmáticas, um nome se repetia. Diretor, diretor, o homem da gravata vermelha. 2 meses depois, algo inesperado aconteceu. Uma das câmeras de segurança do teatro, até então considerada danificada, foi recuperada por um técnico. Ela havia gravado o diretor do teatro saindo do camarim minutos antes da morte do meu pai. Sozinho, nervoso, com uma gravata vermelha. A perícia confirmou. O fio que causou o choque havia sido cortado de forma intencional. O caso foi reaberto. O homem foi preso. E naquela mesma noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi sem ouvir nada.
Na manhã seguinte, decidi abrir o quartinho. Minha mãe me entregou a chave, silenciosa. Entrei. A luz fraca acendeu com um estalo. Bastião estava sentado no canto, parado, olhos fixos, boca entreaberta. Eu me aproximei. Senti medo? Claro. Mas havia algo diferente. Pela primeira vez, aquele boneco não parecia uma ameaça. Parecia aliviado. Deixei ele ali. Fechei a porta com cuidado. Hoje, já adulto, ainda tenho pesadelos com a voz surgindo do escuro. Mas sempre que acordo, me lembro de uma coisa. Meu pai nunca quis me assustar. Ele só precisava ser ouvido. Uma última vez. Nunca fui supersticioso. Aliás, sempre achei essas coisas de energia, maldição ou espírito uma grande bobagem. Mas tudo mudou depois de um sábado qualquer, numa daquelas feiras de rua cheias de brechós e antiguidades empilhadas. Eu estava apenas matando tempo, esperando um amigo, quando entrei em uma barraca pequena, com cheiro de mofo e incenso barato. Vasculhando uma caixa de bugigangas, encontrei um boneco feito de linho amarelado, com linhas pretas costurando olhos e boca. O corpo era todo costurado à mão, e havia o que parecia ser palha saindo de uma pequena abertura no pescoço. O dono da barraca, um senhor de olhar opaco e pele escura enrugada, me disse apenas: "Esse boneco já teve dono. Cuidado com o que traz para dentro de casa." E riu. Aquilo me soou mais como uma brincadeira para vender tralha. Então paguei R$ 5 e levei o boneco como uma curiosidade. Coloquei ele na estante do meu quarto, entre alguns livros e action figures. Um detalhe bizarro, mas nada mais do que isso. Naquela noite, sonhei com alguém costurando o meu corpo. Eu estava consciente, mas imóvel, sentindo cada puxada da linha atravessando minha carne. Acordei ofegante, com dor aguda no braço direito. Quando olhei, tinha uma marca vermelha, como se algo tivesse pressionado minha pele com força. Mas eu não bati em lugar nenhum. No dia seguinte, o boneco estava com um alfinete fincado no mesmo braço. Eu moro sozinho, não tinha como ninguém ter feito aquilo. Comecei a notar outras coisas. Ouvi passos durante a noite, portas se fechando sozinhas, a TV ligando. E o boneco? Ele parecia diferente, mais parecido comigo. Um leve tufo de cabelo castanho escuro surgiu no topo da cabeça dele, muito parecido com o meu. Um dia, senti uma dor insuportável nas costas e desmaiei no banheiro. Acordei horas depois, nu, deitado no chão gelado. Ainda tonto, me levantei devagar e caminhei até o quarto, sentindo como se cada músculo estivesse sendo puxado por dentro. O boneco continuava ali, no mesmo lugar de sempre na estante. Mas agora tinha algo novo. Uma agulha longa, de costura grossa, estava cravada bem no centro das suas costas. Pensei em jogar fora. Peguei o boneco e enfiei em uma sacola. Joguei em uma caçamba a 3 quadras daqui. No dia seguinte, ele estava de volta na minha estante. Mesma posição, mesmo olhar costurado. E dessa vez, com o peito rasgado. Na noite seguinte, acordei vomitando sangue. Corri ao hospital, mas os exames não mostraram nada. Nada. Nem uma úlcera, nem gastrite, nem infecção. Me mandaram para casa. Eu entrei em desespero. Quebrei o boneco, queimei as partes, enterrei as cinzas. Mas os sonhos voltaram. Sempre comigo sendo costurado. Sempre com aquela sensação de estar preso por fios invisíveis. Na última noite em que consegui dormir, sonhei que o boneco se erguia no meu quarto e caminhava até minha cama. Senti a pressão dele no meu peito, como se ele tivesse deitado sobre mim. Quando tentei gritar,
Ele costurou meus lábios com uma agulha enferrujada. Desde então, eu não consigo falar. Estou escrevendo isso como aviso. Se um dia você entrar num brechó e vir um boneco de pano com olhos costurados e cheiro de mofo, não toque nele. Ele só precisa de um dono. Se você está gostando das histórias, inscreva-se no canal e conte nos comentários que tipo de mistério você quer ouvir a seguir. Até a próxima noite.